Meu nome é Diane Mitchell e tenho 35 anos. O que vou contar aconteceu na festa de 70 anos do meu pai, na frente de 50 convidados, quando meus pais exigiram que eu pagasse a hipoteca de US$ 180 mil da minha irmã e, depois, me deserdaram quando me recusei. Disseram que eu não era filha deles e mandaram-me nunca mais voltar. Mas eles não sabiam do documento na minha bolsa que mudaria tudo, nem que meu amigo advogado estava gravando cada palavra. Antes de contar como minha família inteira se voltou contra mim em questão de minutos, por favor, curta e se inscreva no canal, mas só se você realmente gostar desta história. Gostaria muito de saber de onde você está assistindo e que horas são aí. Deixe um comentário abaixo. Eu leio todos eles. Já se passaram 6 meses desde aquela noite, e finalmente estou pronta para falar sobre isso. Não para obter simpatia, mas porque sei que existem outras pessoas por aí lidando com manipulação financeira familiar, sendo chamadas de egoístas por impor limites, sendo o caixa eletrônico da família enquanto veem outros receberem apoio financeiro infinito. Então, deixe-me levá-lo de volta àquela noite de sábado em março, quando tudo o que eu pensava saber sobre lealdade familiar foi despedaçado e reconstruído em algo mais forte. O salão de baile do Marriott estava impecável naquela noite, com decorações em tons de dourado e bordô por toda parte. Faixas com os dizeres "Um feliz 70º aniversário", Robert adornavam as paredes. Meu pai havia trabalhado 40 anos no setor bancário, e aquela festa representava sua celebração da vitória. 50 convidados ocuparam 5 mesas redondas, cada uma decorada com fotos dos principais momentos da carreira do meu pai. Cheguei cedo para ajudar na organização, como sempre, a filha responsável. Ao organizar os cartões de lugar, notei que a família de Sarah estava sentada à mesa mais próxima da do meu pai, enquanto eu estava com primos distantes. Um pequeno detalhe, mas que deu o tom da festa. "Diane, querida, você parece cansada", disse tia Marta, dando-me um beijo no ar na bochecha. "Ainda sem marido para ajudar na vida?" Eu sorri educadamente. "Só estou ocupada com a época de declaração do imposto de renda, tia Marta. Os negócios vão bem." Às 7h30, Sarah finalmente chegou com James e seus 2 filhos. Ela parecia exausta, cochichando com urgência com a mãe perto da mesa de presentes. A mãe olhava para o pai, assentindo com a cabeça para tudo que Sarah dizia. James permanecia afastado, olhando fixamente para o celular, evitando contato visual com todos. O jantar começou normalmente. O antigo colega do meu pai contou algumas histórias. O tio Tony fez as suas piadas horríveis de sempre. Eu estava até me divertindo, colocando o papo em dia com primos que não via há anos. Rebeca Torres, minha amiga da faculdade que se tornou uma advogada de sucesso, sentou-se à minha mesa. Ela conhecia a dinâmica da minha família há 15 anos. "Sua irmã parece estressada", observou Rebeca em voz baixa. "Quando é que ela não está?", respondi, observando Sarah terminar seu terceiro copo de vinho. Às 8h45, o bolo chegou, 3 camadas de perfeição em chocolate. "Cantamos um parabéns para você." Papai apagou as velas e todos aplaudiram. Então ele se levantou, erguendo sua taça de champanhe. A sala ficou em silêncio, aguardando um discurso de agradecimento. Antes de agradecer a presença de todos, começou meu pai, com sua voz de executivo bancário ecoando pela sala: "Preciso abordar algo importante. Um assunto familiar que afeta a todos aqui que se importam conosco." Senti um frio na barriga. Mamãe se aproximou e ficou ao lado dele, com a mão no ombro dele. De repente, Sarah pareceu muito interessada no guardanapo. "Como muitos de vocês sabem", continuou meu pai, "a família significa tudo para mim. A responsabilidade que temos uns pelos outros, especialmente em momentos difíceis, define quem somos como pessoas." Vários convidados assentiram com aprovação. A mão de Rebeca encontrou a minha debaixo da mesa, apertando-a suavemente. Ela já tinha visto isso antes: a manipulação pública, a responsabilização forçada através da pressão social. Então papai ergueu sua taça de champanhe. Mas suas palavras não foram um brinde. "Para entender o que aconteceu em seguida, você precisa conhecer nossa história. Eu era o responsável desde os 16 anos, trabalhando meio período, enquanto Sarah comprou seu terceiro carro depois de bater o segundo. Paguei meus estudos universitários com bolsas de estudo e turnos noturnos.
Sarah desistiu 2 vezes, e cada vez custou aos nossos pais $15.000 em mensalidades perdidas. Quando me formei e comecei meu escritório de contabilidade, Sarah estava lançando seu primeiro negócio, uma boutique que durou 6 meses. Depois veio o food truck que nunca conseguiu as licenças necessárias. Em seguida, a loja de joias online que vendeu apenas 12 peças no total. Cada fracasso vinha acompanhado da mesma história, bastava um pouco mais de dinheiro para resolver tudo. Há 5 anos, Sarah veio diretamente até mim. Diane, preciso de $50.000. James e eu encontramos a oportunidade de investimento perfeita. Devolveremos o dinheiro em 2 anos, com juros. Eu era jovem, bem-sucedido e ainda acreditava que a família era importante. Então, elaborei um contrato de empréstimo adequado, autentiquei em cartório e estabeleci termos razoáveis. Sarah assinou com entusiasmo, prometendo que desta vez seria diferente. Isso foi em março de 2019. Em março de 2020, começaram as desculpas, a pandemia, as crianças precisavam de coisas, James perdeu o emprego, sempre alguma coisa. Nunca nenhum pagamento, nem mesmo os juros. Enquanto isso, eu via meus pais gastando dinheiro na vida da Sarah, aulas de dança para os filhos dela, enquanto me diziam que eu estava muito focada na carreira para entender as prioridades da família, um SUV novo para Sarah quando o antigo quebrou, enquanto me lembravam que pessoas bem-sucedidas não precisam de ajuda. Em todos os feriados, Sarah chorava por causa de suas dificuldades, e minha mãe me lançava olhares significativos por eu estar ajudando minha única irmã. Mas eu guardei aquele documento de empréstimo assinado, atualizei os cálculos de juros trimestralmente, guardei todas as mensagens de texto em que Sarah prometia pagar no mês seguinte porque, lá no fundo, eu sabia que esse dia chegaria. Sarah e James estão prestes a perder a casa, anunciou o pai para a sala silenciosa. Eles atrasaram os pagamentos da hipoteca e o banco executará a hipoteca no próximo mês, a menos que consigam pagar toda a dívida. Ouviram-se exclamações de espanto na multidão. Sarah começou a chorar no momento certo. James continuava olhando fixamente para o celular. O valor necessário é de $180.000, continuou o pai. Como família, não podemos deixar que os filhos de Sarah fiquem sem teto, e é por isso que Diane concordou em lidar com essa situação. Minha taça de vinho parou a meio caminho dos meus lábios. Desculpe o quê? Não seja modesta, querida, interrompeu a mãe, com uma voz doce como veneno. Você é bem-sucedida, a que não tem responsabilidades além de si mesma. É isso que a família faz. 50 pares de olhos se voltaram para mim. Vi julgamento em alguns, pena em outros, expectativa na maioria. Não concordei com nada, disse eu, com cautela. O rosto do pai escureceu. Sarah é sua irmã. Os filhos dela são seus sobrinhos. Você ganha em 1 ano mais do que James viu em 3. Está tudo bem, Diane, interrompeu Sarah, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei que você nunca entendeu o que é lutar, ter filhos que dependem de você, ver tudo desmoronar apesar de você ter se esforçado ao máximo. A simpatia de todos na sala se voltou inteiramente para ela, a pobre Sarah, a mãe batalhadora, a malvada Diane, a mulher de carreira egoísta. Não estamos pedindo presente, acrescentou a mãe. É apenas uma família ajudando a família. Vocês têm condições de fazer isso. Todos se viraram para me olhar. O silêncio se estendeu como um fio esticado. Tia Marta assentiu com aprovação ao pedido razoável dos meus pais. Tio Tony murmurou algo sobre valores familiares para a esposa. Até os antigos colegas do meu pai pareciam concordar com a narrativa, uma mulher solteira bem-sucedida obviamente deveria resgatar uma família em dificuldades. Ela vai fazer isso, disse a prima Jennifer em voz alta. A Diane sempre foi boa com dinheiro. Qual a graça de ter dinheiro se não for para ajudar a família? Uma onda de concordância percorreu a sala. Ouvi fragmentos de conversas sussurradas. Deve ser bom ter esse tipo de dinheiro. Pobre Sarah, com 2 filhos e tudo mais. Já era a hora de Diane tomar uma atitude. Os filhos de Sarah, de 8 e 10 anos, pareciam confusos e assustados. O mais velho, Tyler, perguntava sem parar, vamos mesmo perder nossa casa, mãe? Sarah os abraçou dramaticamente, lançando-me um olhar que dizia, como você pode fazer isso com eles? James finalmente ergueu os olhos do celular, mas não para mim.
Ele encarava a porta de saída como se quisesse fugir. Seu maxilar estava cerrado, as mãos tremiam levemente, uma reação estranha para alguém prestes a ser salvo. Rebecca permaneceu em silêncio ao meu lado, mas notei que seu celular agora estava sobre a mesa, com a tela virada para baixo. A pequena luz vermelha de gravação era visível apenas para mim. Ela havia começado a documentar tudo sem que eu pedisse. 15 anos de amizade significavam que ela sabia exatamente aonde aquilo ia dar. Bem, Diane, insistiu o pai. Sua família está esperando. A sala prendeu a respiração aguardando minha resposta. Para que fique claro o que eles estavam pedindo, $180 mil representavam 3 anos da minha renda líquida, 3 anos de semanas de 60 horas durante a temporada de impostos, 3 anos construindo minha reputação um cliente de cada vez, ficando acordado até às 3 horas da manhã conferindo números, abrindo mão de férias porque pequenos empresários precisavam que seus livros contábeis fossem feitos. Eu vim economizando há 5 anos para comprar minha própria casa, não uma mansão, apenas um apartamento de 2 quartos onde eu finalmente pudesse pintar as paredes da cor que eu quisesse, onde eu pudesse ter um escritório que não fosse a mesa da cozinha, onde nenhum proprietário pudesse aumentar o aluguel ou se recusar a consertar o aquecimento. Esse sonho estava guardado na minha conta poupança, $195 mil, à espera do imóvel certo. E eles queriam tudo para Sarah. Essa também não era a primeira vez. Eu já tinha calculado isso mentalmente durante as noites em claro. Ao longo da última década, entre empréstimos diretos e presentes que eu nunca mais veria, Sarah tinha pegado cerca de $100 mil de vários membros da família, $50 mil meus, $20 mil da aposentadoria dos nossos pais, $15 mil da herança da vovó, que deveria ser dividida igualmente, e o resto de tios, tias, qualquer um com uma conta corrente e um certo remorso. Esse dinheiro, eu disse lentamente, representa todo o meu futuro. A entrada da minha casa, meu fundo de emergência, minha segurança. Segurança? Mamãe deu uma risada amarga. Os filhos da Sarah podem estar dormindo no carro, e você está preocupada com a segurança. Você perguntou por que eles estão nessa situação? Respondi. James está desempregado há 2 anos. Sarah já faliu 3 empresas. Eles compraram aquela casa sem entrada e com um financiamento imobiliário de taxa variável que não conseguiam pagar nem quando James estava empregado. Como você ousa julgá-los? Rosnou meu pai. Nem todo mundo tem a mesma sorte que você. Sorte? Era assim que chamavam meu GPA de 4.0, conquistado enquanto trabalhava à noite. Sorte foi minha certificação de CPA, depois de reprovar 2 vezes e estudar até meus olhos arderem. Sorte foi construir uma carteira de clientes oferecendo descontos por 2 anos, até que o boca a boca se espalhou. Mas eu havia aprendido há muito tempo que, na minha família, os fracassos de Sarah eram azar, enquanto meus sucessos eram apenas sorte. Sarah lutava, eu era privilegiado. Sarah precisava de ajuda, eu tinha a obrigação de ajudá-la. A mão de Rebecca encontrou a minha novamente. Ela tinha visto meus extratos bancários quando lhe pedi para revisar meu contrato de compra do apartamento no mês passado. Ela sabia exatamente o que esse pedido significava. Você vai mesmo deixar seus sobrinhos sofrerem só porque quer um apartamento? A voz da mãe ecoou pela sala, cada palavra escolhida para causar o máximo impacto. Que tipo de pessoa valoriza bens materiais acima da família? Aquele tipo de pessoa que já deu $50 mil que nunca foram devolvidos, eu disse baixinho. A sala ficou agitada. O rosto de Sarah empalideceu. É diferente, disse ela rapidamente. Aquilo foi um investimento comercial que não deu certo. Agora, trata-se de meus filhos terem um teto sobre suas cabeças. Filhos que você escolheu ter, respondi. Filhos que você escolheu sustentar com sonhos e dívidas em vez de uma renda estável. Papai bateu com a mão na mesa. As taças de champanhe saltaram. Chega. Você vai ajudar sua irmã, ou pode esquecer de fazer parte desta família. Robert, disse Rebecca suavemente, falando pela primeira vez. Você está mesmo dando um ultimato à sua filha na sua festa de aniversário? Não se meta nisso, disse minha mãe, irritada. Isso é assunto de família. Então talvez não devesse ser discutido na frente de 50 pessoas, rebateu Rebecca. Mas mamãe já estava de pé, caminhando em minha direção com a decepção calculada de uma mãe que aperfeiçoara a manipulação emocional.
Diane, querida, eu sei que você não tem filhos, então não consegue entender o medo de perder tudo, mas a Sarah entende. Todas as noites ela fica acordada apavorada. Todas as manhãs ela se pergunta se hoje é o dia em que o xerife vai chegar. Sarah soluçou ainda mais alto. Vários convidados enxugaram as lágrimas. Até eu senti o peso da situação, a culpa, a obrigação, o peso de ser rotulada como a vilã da família. Se você não fizer isso, disse papai, com a voz agora fria e formal como se estivesse demitindo um funcionário, você não será mais bem-vindo nesta família. Vamos mudar nossos testamentos. Você não será convidado para os feriados. Para nós, você estará morto. Morto para nós, repetiu a mãe. É isso que você quer, se tornar órfão por causa de dinheiro? Minhas mãos tremiam agora, mas não de medo, de raiva, de exaustão, de 15 anos sendo o caixa eletrônico da família enquanto me diziam que eu era egoísta por impor limites. Então, deixe-me entender, eu disse, levantando-me lentamente. Se eu não der a Sarah 3 anos da minha renda, dinheiro pelo qual trabalhei, economizei e com o qual planejei meu futuro, eu não serei mais sua filha. É exatamente isso que estamos dizendo, confirmou o pai. Levantei-me devagar, com as mãos surpreendentemente firmes. Se você já esteve em uma situação em que sua família esperava que você sacrificasse tudo enquanto eles não assumiam nenhuma responsabilidade, escreva limites nos comentários. Estou curiosa, o que você teria feito no meu lugar? Teria cedido ou teria se mantido firme? Conte-me nos comentários. E não se esqueça de curtir se você se identificou com essa história. Agora, deixe-me contar o que aconteceu quando finalmente me manifestei. Sinto muito, mas não posso e não vou pagar a hipoteca da Sarah. As palavras saíram claras e firmes, embora meu coração estivesse acelerado. Todos os rostos na sala se tornaram impassíveis. Não posso, repetiu o pai. Ou não quero. Ambos. Não posso destruir meu futuro financeiro por causa das repetidas más decisões de outra pessoa, e não vou mais tolerar esse padrão. Habilitar? Sarah gritou. Estou prestes a ficar sem teto. Você está prestes a enfrentar as consequências, corrigi. Há uma diferença. Como você pode ser tão cruel? Perguntou a mãe. É cruel esperar que adultos lidem com suas próprias responsabilidades? É cruel ficar com o dinheiro que ganhei? É cruel dizer não a abusos financeiros? A expressão abusados financeiramente ecoou pela multidão como uma pedra na água. Alguns convidados se remexeram desconfortavelmente, outros se inclinaram para a frente, pressentindo uma situação dramática. James ainda não tinha dito uma palavra. Estava sentado, paralisado, com os nós dos dedos brancos enquanto segurava o telefone com força. Quando mencionei abuso financeiro, ele se encolheu visivelmente. Você está distorcendo as coisas, disse meu pai. Estamos pedindo ajuda, não abusando de ninguém. Você está exigindo dinheiro na frente de 50 pessoas, ameaçando me deserdar se eu me recusar. Como você chamaria isso? O celular de Rebecca se moveu levemente, garantindo que tudo fosse registrado. 2 ex-colegas do pai trocaram olhares e se levantaram discretamente para sair, visivelmente desconfortáveis com a situação. Sentem-se, gritou o pai para eles. Ainda não terminamos aqui. Mas eu estava apenas começando. Sua ingrata. Sarah rosnou, as lágrimas repentinamente secando. Tudo sempre foi fácil para você. Notas perfeitas, emprego perfeito, vidinha perfeita sem responsabilidades. Sarah, exclamou a mãe, ofegante, não pelo insulto, mas pela máscara que caiu. Não, mãe, deixe eu falar. Ela fica aí sentada no apartamento lindo dela, comprando roupas de grife, tirando férias, enquanto eu me esforço todo santo dia. Meus filhos merecem coisa melhor do que uma tia egoísta que guarda dinheiro como um dragão. Roupas de grife? Dei uma risada amarga. Eu compro no Target. Aquelas férias foram um fim de semana em Boston para uma conferência de educação continuada. Mas você não saberia disso porque nunca perguntou sobre a minha vida a menos que precisasse de dinheiro. Porque a sua vida é um tédio, gritou Sarah. Números, planilhas e ninguém para te amar, exceto o saldo da sua conta bancária. Todos na sala suspiraram juntos. Até a mãe parecia chocada. Pelo menos o saldo da minha conta bancária não mente para mim,
respondi de imediato. Não promete me pagar de volta e depois comprar um carro novo. Como ousa? O Toyota Highlander, continuei. Modelo 2021, $40.000, comprado 3 meses depois de você ter me pegado emprestado $50.000 para uma emergência. Tenho o relatório do Carfax. A boca de Sarah abria e fechava como a de um peixe. James empalideceu completamente. Já chega, gritou meu pai. Você não é apenas egoísta, você é vingativo, controlando cada centavo como se fossemos estranhos em vez de família. Estranhos teriam me pago de volta, eu disse. Mamãe começou a chorar, aquele choro teatral, para me fazer sentir culpada e me obrigar a ceder. Não acredito que criei uma filha tão insensível. O que fizemos de errado? Rebecca digitava algo no celular, seus instintos de advogada claramente ativados. Vários outros convidados se dirigiam para a saída. Tia Marta se levantou, com a voz carregada de julgamento. Diane, querida, família ajuda família. Quando você estiver velha e sozinha, vai se arrepender desse egoísmo. Ela tem razão, acrescentou o tio Tony. O que é dinheiro comparado a sangue? Sempre se pode ganhar mais dinheiro. Então por que você não paga? Perguntei-lhe diretamente. Ele gaguejou. Bem, nós não temos esse tipo de... Exatamente. Você não tem. Mas, de alguma forma, sou malvado por não dar o que tenho. A prima Jennifer interveio, mas você não tem filhos, Diane. Você não entende a pressão que a Sarah está sofrendo. Eu entendo de matemática, respondi. 2 adultos, nenhum emprego, 3 empresas falidas e uma hipoteca que eles não podiam pagar desde o início. Isso não é pressão. É planejamento ruim. Seu insensível. Realista, interrompi. A palavra que você está procurando é realista. Mas a sala já tinha tomado partido. A equipe Sarah tinha cerca de 40 membros, todos balançando a cabeça em sinal de reprovação à minha crueldade. A equipe de Anne era composta por Rebecca e talvez mais 3 pessoas que permaneceram em silêncio, mas não se juntaram à condenação. Um deles era o irmão de James, Marcus, que tinha vindo de avião de Seattle. Ele não parava de encarar James com uma expressão que eu não conseguia decifrar: decepção, raiva, conhecimento. Esta é sua última chance, disse papai, com a voz agora mortalmente calma. Ajude sua irmã ou deixe esta família para sempre. O ultimato pairava no ar como uma lâmina. Mamãe agarrou o braço do papai. Sarah protegia os filhos como escudos, e 50 pessoas esperavam para ver se eu cederia. Então papai disse as palavras que mudaram tudo. Você não é nossa filha, declarou meu pai, com a mesma voz de executivo bancário de quando demitia funcionários. Saia daqui e nunca mais volte. As palavras me atingiram como golpes físicos. Mas eu as esperava há anos. O que eu não esperava era a sensação de liberdade que sentiria ao ouvi-las. Vamos te excluir do testamento, acrescentou a mãe, como se essa fosse a ameaça final. Tudo irá para Sarah, nossa verdadeira filha, que entende o que é amor e sacrifício. A filha que te ama o suficiente para te levar à falência, observei. Sarah se levantou, puxando os filhos para mais perto. Vocês também não têm mais uma irmã. Meus filhos não têm uma tia. Vocês não são nada para nós. Tyler, o menino mais velho, parecia confuso. Mas mãe, a tia Diane me mandou aquele kit de química para... Silêncio, disse Sarah bruscamente, e Tyler se calou. Levei a mão à bolsa e meus dedos encontraram o envelope que eu havia trazido por precaução, aquele que Rebecca me disse para manter a mão quando mencionei a festa na semana passada. Minha mão roçou nele, mas eu ainda não o tirei. Essa é a sua decisão final? Perguntei aos meus pais. Vocês estão me deserdando por me recusar a pagar a hipoteca da Sarah? Sim, disseram em uníssono. E todos aqui estão testemunhando isso? Acenos de cabeça circulam pela sala, alguns ansiosos, outros desconfortáveis, todos observando. Rebecca levantou-se devagar, deliberadamente. Antes de Diane ir embora, posso fazer uma pergunta como amigo da família? Dissemos que era um negócio de família, começou a mãe. Acho que isso envolve todos que foram solicitados a ajudar ao longo dos anos, disse Rebecca com naturalidade. Inclusive eu.
Quando Sarah pediu um empréstimo de $20.000 no ano passado para seu negócio de joias, ela ficou completamente inflexível. Isso foi uma surpresa para nossos pais. O ambiente ficou completamente silencioso. Era possível ouvir o zumbido do ar-condicionado, a vibração de um celular no silencioso e o gelo se depositando nos copos. Respirei fundo, sentindo uma calma estranha, como estar no olho do furacão, sabendo que o pior estava prestes a acontecer, mas estando preparado para isso. Meus dedos encontraram o envelope novamente, suas bordas nítidas contra a palma da minha mão. Rebecca, eu disse baixinho. Acho que chegou a hora. Ela assentiu com a cabeça, enquanto seu celular continuava gravando. Deveríamos discutir os acordos financeiros anteriores antes que Diane deixe esta família para sempre? Que acordos prévios? Perguntou meu pai. Aquelas que Sarah parece ter esquecido, disse Rebecca. As questões legais. O rosto de Sarah perdeu toda a cor. Não sei do que você está falando. Não? Tirei o envelope da minha bolsa, erguendo-o para que todos pudessem ver. Então esta assinatura deve ser de outra pessoa. O envelope era simples, marrom, sem nada de especial. Mas Sarah o encarou como se fosse uma granada prestes a explodir. James emitiu um som estrangulado, o primeiro ruído que fizera em toda a noite. O que é isso? Perguntou a mãe, mas sua voz já não era tão firme. Algo que deveria ter sido resolvido há 5 anos, disse Rebecca, agora em plena atuação de advogada. Algo que muda completamente o contexto das exigências desta noite. Marcus, irmão de James, falou de repente lá do fundo. É isso mesmo que eu estou pensando? Todos os olhares se voltaram para ele. Você sabia, sussurrou James, falando pela primeira vez naquela noite. Eu te disse para contar a eles, respondeu Marcus. Eu te disse que isso voltaria à tona. Contar o quê? A voz do pai estava áspera agora, confusa, perdendo o controle. Rebecca estava ao meu lado, profissional e calma. Senhor Mitchell, antes de deserdar sua filha por ela não pagar uma dívida que não é dela, talvez o senhor devesse saber da dívida que é. Mas o pai não estava ouvindo. A sugestão de que sua filha predileta, Sarah, pudesse estar devendo dinheiro o enfureceu, revelando exatamente quem ele sempre fora. Olhem para ela, todos, anunciou ele, apontando para mim como se eu fosse uma peça de exposição. É assim que a ganância se manifesta. É isso que acontece quando alguém valoriza o dinheiro mais do que a vida. Ela sempre teve ciúmes da Sarah, acrescentou a mãe, entrando no assunto. A Sarah que nos deu netos. A Sarah que nos inclui na vida dela. A Sarah que liga todo dia, enquanto a Diane nem se lembra dos nossos aniversários sem o lembrete do celular. As mentiras doíam por causa da pequena parcela de verdade. Eu realmente usei lembretes no celular para os aniversários, aniversários de casamento e eventos importantes de todos. Isso se chama organização. Lembra do Natal? Sarah continuou, com lágrimas escorrendo pelo rosto novamente. Ela chegou 2 horas atrasada com biscoitos comprados no mercado, enquanto eu fiz tudo do zero. Ela não mencionou que eu estava atrasada porque a levei de carro ao pronto-socorro quando Tyler quebrou o braço naquela manhã, nem que os biscoitos eram de uma padaria que cobrava $60 porque todas as outras estavam fechadas no Natal. Egoísta, murmurou alguém. Frio, concordou o outro. Não admira que ela esteja sozinha, sussurrou tia Marta, em tom teatral. Papai continuou sua apresentação. Nós te demos tudo. Professores particulares quando você tinha dificuldades com matemática. Eu nunca tive tutores. Essa foi a Sarah. O carro ideal para o seu aniversário de 16 anos. Comprei meu próprio carro aos 18 anos com o dinheiro de 3 empregos. E é assim que você nos retribui? Marcando pontos? Recusando-se a ajudar sua irmã quando ela mais precisa? Alguns convidados estavam gravando, com os celulares erguidos para registrar minha humilhação. Amanhã, isso estaria no Facebook, distorcido para se adequar à narrativa que os fizesse sentir-se justificados. Ela provavelmente tem milhões escondidos, especulou alguém. Esses tipos de contadores sempre têm. Enquanto sua própria família sofre, acrescentou outro. Mas algo interessante estava acontecendo.
Algumas pessoas, Richard, ex-colega do meu pai, nossa vizinha, a senhora Wilson, e o sócio de Rebecca, que tinha vindo como acompanhante, não estavam participando. Eles observavam com expressões de crescente desconforto, até mesmo desgosto. Isso está errado, disse a senhora Wilson em voz baixa. Mas, no silêncio, todos a ouviram. O problema, respondeu o pai, é criar uma filha que escolhe o dinheiro em vez da família. Foi então que Rebecca pigarreou. Sarah viu sua oportunidade e a aproveitou, desabando em uma cadeira com soluços perfeitamente sincronizados. Eu me esforcei tanto, lamentou. Em todos os negócios, em todas as oportunidades. Eu só queria sustentar meus filhos. Ela puxou Tyler e Emma para o seu colo, embora Tyler parecesse desconfortável com a situação. Mamãe sente muito que vamos perder nossa casa, meus amores. A tia Diane acha que não merecemos ajuda. Mas tia Diane e Emma começou. SHHH, querida. A tia Diane já fez a escolha dela. Sarah se virou para a multidão, com o rímel estrategicamente borrado, mas não em excesso. Vocês não fazem ideia do que é isso. James foi demitido sem ter culpa nenhuma. Minha boutique faliu por causa da Covid. O food truck foi sabotado pela concorrência. O negócio de joias foi financiado por um empréstimo meu que você nunca mencionou para a mamãe e o papai, interrompeu Rebecca. A boca de Sarah se fechou de repente. E a boutique faliu em 2018, antes da Covid, acrescentei. O food truck nunca teve licença porque você nunca solicitou. A joalheria vendeu 12 peças, todas para familiares que se sentiram na obrigação de comprar. Você está distorcendo tudo, gritou Sarah. James, diga a eles. Mas James permaneceu em silêncio, olhando fixamente para as próprias mãos. Seu irmão Marcos aproximou-se dele, colocando uma mão protetora em seu ombro. Conte-lhes o que, Sarah? Perguntou Marcos. Sobre o jogo? Cala a boca, gritou Sarah, sua máscara de vítima caindo completamente. A sala ficou agitada. Jogos de azar? Isso não. Isso está sendo resolvido, disse Sarah rapidamente. Não é? Perguntou Rebecca. James, você gostaria de compartilhar o verdadeiro motivo de ter perdido o emprego? James finalmente ergueu o olhar, nossos olhares se encontrando com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, uma mistura de desculpas e alívio. Nem pense nisso, Sarah sibilou para ele. Ou o quê? Perguntou ele em voz baixa. Você vai levar as crianças? Vai me deixar? Você vem me ameaçando com isso há 2 anos, enquanto gasta cada centavo que eu não tenho. Mamãe se levantou, confusa e irritada. O que está acontecendo, Sarah? Mas Sarah já não tinha mais lágrimas, já não tinha mais manipulações. Ela simplesmente ficou sentada ali, segurando os filhos como escudos enquanto sua narrativa de vítima cuidadosamente construída desmoronava ao seu redor. Antes de chegarmos à revelação chocante, quero perguntar algo a vocês. Vocês já guardaram comprovantes de empréstimos familiares, sabendo que poderiam precisar deles algum dia? Deixem um OS nos comentários se já fizeram isso, ou um ANG se acham que acordos familiares deveriam ser baseados apenas na confiança. Além disso, o que vocês acham que tem naquele envelope? Compartilhem seus palpites abaixo. E foi aqui que tudo mudou. Antes de discutirmos novas obrigações financeiras, devemos abordar as já existentes? A voz de Rebecca cortou o caos com precisão cirúrgica. Quem você pensa que é para se intrometer? Perguntou meu pai. Rebecca Torres, sócia sênior da Torres Blackwell & Associates. Ela tirou um cartão de visitas e o colocou sobre a mesa. Também sou alguém que acompanha essa dinâmica familiar há 15 anos e, francamente, Sr. Mitchell, o que presenciei esta noite pode ser considerado coerção e abuso financeiro. Isso é ridículo. É mesmo? Rebecca pegou o celular. Eu gravei toda essa discussão. 50 testemunhas acabaram de ouvir você ameaçar deserdar sua filha se ela não pagar uma dívida que não é dela. Isso é coerção financeira clássica. Gravar sem consentimento é ilegal, disse a mãe, triunfante. Não em um local público sem expectativa razoável de privacidade, corrigiu Rebecca. Este é um salão de baile de hotel com 50 convidados. Tudo o que for dito aqui é admissível. Os termos jurídicos deixaram vários convidados inquietos.
Aquilo não era mais um drama familiar. Era potencialmente uma questão legal. Agora, continuou Rebecca, antes que Diane seja expulsa desta família por se recusar a tolerar mais irresponsabilidade financeira, vamos discutir os $50.000 que Sarah já lhe deve? Aquilo foi um investimento comercial, protestou Sarah. Não, era um empréstimo. Um empréstimo documentado e autenticado em cartório, com condições específicas de pagamento. Rebecca olhou para meus pais. Vocês sabiam que sua filha Sarah assinou uma nota promissória legal há 5 anos? O silêncio era ensurdecedor. Claro que não, continuou Rebecca. Porque Sarah disse que era um presente, não disse? Assim como os $20.000 que ela tentou me pedir emprestado também deveriam ser um presente. Assim como os $15.000 da herança da sua mãe, que deveriam ser divididos igualmente, foram todos para Sarah. Como você sabe disso? Começou a mãe. Porque, ao contrário da sua família, eu acredito em documentação, disse Rebecca. E Diane também. Abriu o envelope lentamente, retirando o documento autenticado. O selo dourado refletiu a luz do lustre enquanto eu o desdobrava. Esta é uma nota promissória datada de 15 de março de 2019, eu disse, com a voz firme. Assinada por Sarah Mitchell e autenticada por Jennifer Heng, tabeliã pública licenciada em Massachusetts. Sarah avançou bruscamente. Isso é privado. Privado? Mostrei o objeto. Você o tornou público quando me acusou de nunca ter te ajudado. Leia, gritou alguém, a senhora Wilson, nossa vizinha. Limpei a garganta. Contrato de empréstimo entre Diane Mitchell, credora, e Sarah Mitchell, devedora. Valor principal, $50.000. Taxa de juros, 5% ao ano. Condições de pagamento, 24 parcelas mensais a partir de junho de 2019. Não foi isso que combinamos, gaguejou Sarah. Sua assinatura diz o contrário, observou Rebecca. E o selo do tabelião confirma que você assinou de livre e espontânea vontade, em pleno juízo, com pleno conhecimento dos termos. Meu pai arrancou o papel das minhas mãos, sua experiência bancária entrando em ação enquanto o examinava rapidamente. Seu rosto passou por várias expressões: descrença, reconhecimento, raiva. Isto é real, disse-lhe em voz baixa. Claro que é real, respondi. Aprendi com o melhor, não é, pai? Você sempre dizia para documentar tudo. Mas Sarah disse e a mãe parou de falar, olhando para a filha mais nova com outros olhos. Com juros anuais de 5% capitalizados mensalmente, mais as multas por atraso de pagamento descritas na seção 3B, calculou Rebecca em seu celular. O valor devido atual é de aproximadamente $67.000. A sala explodiu em alvoroço. As pessoas falavam umas por cima das outras, algumas defendendo Sarah, outras expressando choque com o engano. Ela está cobrando juros da própria irmã, exclamou tia Marta, boquiaberta. A mesma taxa de juros que os bancos cobram, observei, ou até menor. Sarah concordou com esses termos. Ela prometeu pagar de volta. Em vez disso, comprou um carro de $40.000. James se pronunciou de repente, mostre o resto para eles. Todos se voltaram para ele. Que descanso! A voz de Sarah era perigosa. Os outros empréstimos. Os cartões de crédito em nome da mãe. Cala a boca, James. Mas a barragem rompeu. Cartões de crédito em nome de quem? Perguntou meu pai, com a voz mortalmente calma. James olhou para Sarah, depois para os filhos e, por fim, para mim. Desculpe, Diane. Eu deveria ter dito algo antes. James, não. Ela abriu 3 cartões de crédito no nome da sua mãe, disse James apressadamente. E estourou o limite. Um total de $28.000. Sua mãe nem sabe. O rosto da mãe empalideceu. Meus cartões de crédito? Mas eu só tenho um. Confira seu relatório de crédito, aconselhou James. Sarah tem seu número de seguro social. Ela fez isso quando você estava se recuperando da cirurgia no ano passado. A sala explodiu. Não era mais apenas um drama familiar. Era fraude, roubo de identidade, atividade criminosa. Você está mentindo, gritou Sarah para James.
Você só está com raiva por quê? Porque descobri que você anda roubando de todo mundo, inclusive do meu irmão, retrucou James. O Marcus te emprestou $5.000 no mês passado, continuou ele. Você me disse que era para a escola das crianças, mas foi tudo para o cassino. A revelação sobre o vício em jogos de azar foi como uma bomba. Tudo fez sentido, os negócios falidos, a constante necessidade de dinheiro, o desespero. Isso é verdade? Perguntou o pai a Sarah, com a voz embargada. A máscara de Sarah finalmente se estilhaçou por completo. Você não entende a pressão que estou sofrendo. Você sempre amou mais a Diane. A Diane perfeita, com suas notas perfeitas e seu emprego perfeito. Eu precisava provar que também podia ter sucesso. Roubando, sussurrou a mãe. Cometer fraude. Mentindo para todos que tentaram te ajudar, acrescentei. Rebecca ergueu o celular. Está tudo gravado, Sarah. Você acabou de confessar roubo de identidade e fraude na frente de 50 testemunhas. Mas esse não era o único documento que eu tinha. Tirei uma segunda folha do envelope, uma planilha que eu havia atualizado na semana passada. Já que estamos sendo transparentes, eu disse, aqui está a prestação de contas completa. 15 empréstimos ao longo de 10 anos, totalizando $113.000, sem incluir os cartões de crédito fraudulentos que minha mãe aparentemente desconhece. Eu li a partir da lista. Junho de 2014, $5.000 para despesas médicas de emergência usados para férias em Cancún. Tenho as postagens do Instagram. Dezembro de 2015, $8.000 para consertos de carro. Comprou uma bolsa Louis Vuitton e joias. Os extratos do cartão de crédito confirmam. Março de 2016, $12.000 pela boutique. Nunca pagaram o aluguel. A loja fechou em 6 meses. Setembro de 2017, $3.000 para a escola dos filhos. A escola pública é gratuita. O dinheiro foi para o cassino. Pare, implorou Sarah. Mas continuei, enumerando cada empréstimo, cada mentira, cada promessa quebrada. O quarto estava silencioso, exceto pela minha voz e pelo choro baixo da minha mãe. Total da minha parte, $50.000. Dos pais, $38.000. Do espólio da avó, $15.000. De diversos parentes, aproximadamente $20.000. De Rebecca, recusado. Ainda bem. O tio Tony parecia doente. Dei ela $5.000 no ano passado para o procedimento médico do Tyler. Confirmei que Tyler nunca fez cirurgia. O dinheiro era para Sarah começou. O cassino, completou James. É sempre por causa do cassino. Ela perdeu tudo que tínhamos e tudo que todos nos deram. Marcus assentiu com a cabeça. Ela me pedia dinheiro todo mês. Finalmente eu disse não. Foi aí que ela começou a usar os cartões de crédito da minha mãe. Gostariam que eu continuasse com a lista completa? Perguntei à sala. Considerando o empréstimo documentado e a admissão de fraude por parte de Sarah, anunciou Rebecca, Diane teria o direito de prosseguir com ações tanto na esfera civil quanto na criminal. Você não faria isso, exclamou a mãe, boquiaberta. Ela é sua irmã. A irmã que acabou de me repudiar? Perguntei. A irmã que roubou de você? Me virei para Sarah. Você tem 90 dias para pagar o empréstimo documentado, $67.000. Se não puder pagar tudo, podemos negociar um plano de pagamento através do escritório de Rebecca. Mas desta vez, ele será cumprido à risca. Não posso. Então vendam o Iglander. São $40.000 só aí. Arranjem empregos, os dois. Parem de jogar. Procurem ajuda. E se ela não pagar? Perguntou o pai, com a voz embargada. Então eu recorro às vias legais, respondi simplesmente. Assim como você faria com qualquer outro empréstimo inadimplente. Pai, você me ensinou isso. Rebecca acrescentou, o roubo de identidade é um assunto à parte. Senhora Mitchell, a senhora precisa bloquear seu crédito imediatamente e registrar um boletim de ocorrência. Não posso denunciar minha própria filha, protestou a mãe. Então você estará acobertando um criminoso, disse Rebecca sem rodeios.
E você será responsabilizado por essas dívidas. Vários convidados estavam gravando abertamente naquele momento. Amanhã, isso estaria em todo lugar. Mas, por uma vez, a verdade seria dita. Também preciso de uma confirmação por escrito de que não sou mais considerado parte da família, disse aos meus pais. Se eu for deserdado, quero que seja oficial. Assim, não haverá confusão sobre as expectativas financeiras futuras. Meu pai olhou para mim como se nunca tivesse me visto antes. Você quer que a gente coloque isso por escrito? Você é banqueiro, eu disse. Sabe da importância da documentação, a menos que esteja reconsiderando sua posição. A decisão estava agora nas mãos deles. Levantei-me, peguei minha bolsa e os documentos. A sala permaneceu paralisada, 50 pessoas sem saber se aplaudiam ou condenavam. Obrigado a todos por testemunharem nisso, eu disse calmamente. É importante haver responsabilidade nas famílias, não acham? A senhora Wilson começou a aplaudir devagar, deliberadamente. Richard, ex-colega do meu pai, juntou-se a ela. Depois Marcos. Depois mais 3. Não foi uma ovação de pé, mas um reconhecimento de que a verdade finalmente havia sido dita. Aonde você vai? Perguntou a mãe, com a voz fraca. Para longe daqui. Você deixou claro que não sou mais da família. Estou simplesmente respeitando seus desejos. Diane, espere, começou o pai. Dou-lhe 90 dias para reembolsar o empréstimo documentado, repeti para Sarah. O meu advogado entrará em contato consigo. Rebecca estava ao meu lado, profissional e serena. Senhor e senhora Mitchell, sugiro que consultem um advogado sobre o roubo de identidade. E Sarah, recomendo que procure ajuda para o vício em jogos de azar. Existem recursos disponíveis. Enquanto caminhávamos em direção à saída, Tyler se soltou do aperto de Sarah e correu até mim. Tia Diane, me desculpe. Mamãe mentiu. Eu o abracei rapidamente. Não é sua culpa, querido. Cuide da sua irmã. Nos veremos novamente? Olhei para meus pais, para Sarah, para os destroços do que tinha sido minha família. Isso depende dos seus pais. Então, Rebecca e eu saímos do salão de baile do Marriott, deixando para trás 50 convidados chocados, uma festa de aniversário arruinada e uma família que escolheu a ganância em vez da verdade. A última coisa que ouvi foi James dizendo, quero o divórcio. A festa terminou 15 minutos depois da minha saída. Rebecca me contou depois que deixou seu sócio do escritório de advocacia para observar e relatar o ocorrido. Quando chegamos à garagem, meu celular estava bombando, 17 chamadas perdidas da minha mãe, 12 do meu pai e 23 mensagens de texto de vários parentes. Eu desliguei. Você está bem? Perguntou Rebecca enquanto estávamos sentadas em seu carro. Sim, estarei, respondi, surpreso ao constatar que era verdade. Ela me mostrou o celular dela. A gravação estava perfeita, áudio nítido de cada ameaça, cada confissão, cada revelação. Isso é uma garantia, disse ela, caso tentem distorcer os fatos. É claro que eles tentaram. Na manhã seguinte, Sarah publicou no Facebook sobre sua irmã insensível que escolheu o dinheiro em vez da família. Mas ela não contava com as testemunhas. A senhora Wilson foi a primeira a comentar, eu estava lá. Não foi isso que aconteceu. Então Richard disse, como alguém que trabalhou com Robert por 20 anos, estou horrorizado com o que presenciei. Diane demonstrou uma contenção notável. Então Marcos desferiu o golpe final, minha cunhada é viciada em jogos de azar e roubou de vários membros da família. Meu irmão está entrando com pedido de divórcio. Pare de mentir, Sarah. A publicação foi apagada em menos de 1 hora. O tio Tony me ligou naquela tarde. Sinto muito, disse-lhe simplesmente. Eu não sabia dos empréstimos, de nada disso. Marta e eu estávamos do seu lado. 3 primos entraram em contato com mensagens semelhantes. Até a irmã do meu pai, minha tia Patrícia, que morava na Flórida, ligou para dizer que estava revoltada com o comportamento dos meus pais. O Robert me ligou, disse ela. Queria que eu desse um jeito em vocês. Eu disse a ele que a única coisa sensata que vocês fizeram foi documentar tudo. Mas o verdadeiro choque veio de James.
Ele me mandou uma mensagem naquela noite: obrigado por finalmente revelar a verdade. Estive preso nessa mentira por anos. Marcos está me ajudando a entrar com o pedido de divórcio e a obter a guarda do meu filho. Você consideraria ser uma testemunha de defesa? Com certeza, respondi. A família estava se dividindo, tomando partido. Mas, pela primeira vez, a verdade estava em cima da mesa. 3 meses depois, a paisagem havia mudado completamente. Sarah vendeu o Iglander por $38.000, menos do que havia pago, mas o suficiente para reduzir significativamente o que me devia. O restante veio da minha mãe e do meu pai, que tiveram que fazer um empréstimo com garantia imobiliária para cobrir tanto o meu empréstimo quanto os cartões de crédito fraudulentos. Eles me pagaram $40.000 no total, não o valor total, mas Rebecca me aconselhou a aceitar e dar o restante como perdido. Você já deixou sua mensagem clara, disse ela. Não deixe que isso te consuma. O divórcio de James foi finalizado em tempo recorde. Sarah não contestou. Ela não podia, não com as evidências de vício em jogos de azar e fraude. James ficou com a guarda principal, e Sarah teve direito a visitas supervisionadas até concluir um programa de tratamento para o vício em jogos de azar. Ele me enviou um cartão de agradecimento com uma foto de Tyler e Emma em seu novo apartamento, parecendo mais felizes do que eu os via há anos. Mamãe e papai envelheceram 5 anos naqueles 3 meses. O empréstimo com garantia imobiliária significou que eles não puderam se aposentar na data planejada. Papai teve que continuar trabalhando, e a festa de aposentadoria dos sonhos que ele havia imaginado jamais aconteceria. Eles também descobriram que Sarah estava desviando dinheiro da conta de aposentadoria deles, pequenas quantias que eles não haviam notado, mas que totalizavam quase $12.000 ao longo de 2 anos. A família extensa continuava dividida. Cerca de metade entendia por que eu tinha feito o que fiz. A outra metade achava que eu deveria simplesmente ter pago e mantido a paz. Mas mesmo aqueles que discordavam admitiram que Sarah tinha ido longe demais com a fraude. A própria Sarah entrou em reabilitação para tratar o vício em jogos de azar após ser obrigada pelo tribunal como parte de seu acordo judicial referente às acusações de roubo de identidade. A mãe se recusou a prestar queixa, mas as empresas de cartão de crédito fizeram por ela. Sarah recebeu liberdade condicional e foi obrigada a participar de sessões de aconselhamento. 6 meses depois da festa de aniversário, recebi uma carta da Sarah. Não era um pedido de desculpas, ela ainda não tinha chegado a esse ponto, mas um reconhecimento. Estou doente, escreveu ela. Estou doente há muito tempo. Estou recebendo ajuda. Foi um começo. Comprei meu apartamento 4 meses depois da festa, não era o que eu queria originalmente, esse sonho havia mudado, mas um bom apartamento de um quarto com um cantinho para escritório e uma varanda com vista para um parque. Na primeira noite lá, sentei-me no meu sofá de segunda mão, na minha própria sala de estar, e chorei, não de tristeza, mas de alívio. Os limites que estabeleci naquela noite não eram apenas sobre dinheiro. Eram sobre amor próprio, sobre me recusar a ser o bode expiatório da família, sobre quebrar um ciclo que teria continuado para sempre se eu não tivesse me posicionado. Aprendi que família não se resume a laços de sangue. Trata-se de respeito. Trata-se de pessoas que enxergam seu valor além da sua conta bancária. Trata-se de relacionamentos construídos sobre honestidade, não manipulação. Rebecca, que esteve ao meu lado quando 50 pessoas se voltaram contra mim, isso é família. James, que finalmente contou a verdade apesar do preço a pagar, isso é família. Até a senhora Wilson, nossa vizinha, que aplaudiu quando todos os outros permaneceram em silêncio, isso sim é família. Meus pais e eu não nos falamos. Eles me enviaram um cartão de Natal com uma assinatura genérica. Nenhuma mensagem pessoal. Eu não respondi. Sarah e eu não temos contato, exceto por meio de advogados, sobre a dívida restante, que ela está pagando aos poucos com o salário do seu emprego em um call center, seu primeiro emprego de verdade em 10 anos. Mas vejo Tyler e Emma regularmente. James os traz para jantar 2 vezes por mês. Tyler está interessado em contabilidade agora, diz que quer ser como eu. Estou ensinando a ele sobre orçamentos e juros compostos. Emma desenha retratos de nós duas juntas, ela e a tia Diane, sempre sorrindo. Essa é a família que eu escolho. Aquela construída sobre a verdade, o respeito e o amor genuíno.
Aquela onde os limites não são muros, mas pontes para relacionamentos mais saudáveis. Essa é a minha história. 6 meses depois, ainda acordo às vezes me perguntando se fiz a coisa certa. Então me lembro dos anos de manipulação, das mentiras, do roubo, e sei que sim. Estabelecer limites com a família nunca é fácil. Eles sabem exatamente quais botões apertar porque foram eles que os criaram. Eles usam o amor, a obrigação e a culpa como armas porque essas são as ferramentas que sempre funcionaram. Mas eis o que aprendi: dizer não ao abuso financeiro não é egoísmo. É autopreservação. Se você estiver em uma situação semelhante, documente tudo, cada empréstimo, cada promessa, cada ameaça. Não por vingança, mas porque a verdade precisa de provas quando se enfrenta anos de manipulação psicológica. E lembre-se, a família que realmente te ama não vai ameaçar te deserdar por você ter limites. Não vai exigir que você sacrifique seu futuro pelos erros deles. Não vai manipular 50 pessoas para te pressionar a ceder. Que limites você já precisou impor à sua família? Você já foi o caixa eletrônico da família, aquele que sempre tinha que pagar as contas e ainda era chamado de egoísta por ter limites? Deixe um comentário abaixo. Eu leio todos, e esta comunidade também se tornou parte da minha família escolhida. Se você se identificou com essa história, compartilhe. Alguém na sua vida pode precisar ouvir que dizer não é permitido, até mesmo para a família, principalmente para a família. E para os meus pais, se estiverem assistindo a isto, a porta não está fechada, mas não se abrirá novamente sem respeito, responsabilidade e mudanças genuínas, as mesmas coisas que vocês me ensinaram a valorizar um dia. Obrigado por ouvir. Obrigado por compreender. E lembre-se, família não se resume a laços de sangue. Respeito é fundamental. Até a próxima, mantenha-se firme. Obrigada por ouvir minha história. Se você se identificou com ela, por favor, dê um like neste vídeo. Isso realmente ajuda outras pessoas a encontrarem essas conversas importantes sobre limites familiares. Qual foi o limite mais difícil que você já teve que impor à sua família? Compartilhe nos comentários abaixo. Eu leio todos eles. E se você quiser mais histórias sobre como se defender com elegância e dignidade, clique no botão de inscrição e no ícone do sino. Lembre-se, estabelecer limites não é egoísmo. É amor próprio. Até a próxima, mantenha-se firme.